E aí pessoas, vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez eu não vou falar de jogos, é mais um desabafo. Não sei se eu vou subir esse vídeo, mas são coisas que eu fico matutando, né? Nos tempos atuais a gente tem muitas pessoas com traumas, muita gente afetada psicologicamente nos tempos de hoje, e que é muito difícil você conseguir alguém para conversar. E muita gente fazendo terapia. Assim como outras áreas, né, a terapia ela tem bons profissionais, assim como tem profissionais não tão bons assim e que acabam piorando as coisas. Então é uma questão de aposta, né, para quem faz terapia se vai conseguir ter bons resultados ou não, né? Muitas vezes as pessoas são bastante influenciadas por quem elas estão recebendo, né, essa atenção e na verdade não estão focando no desenvolvimento do que as está perturbando. É um temor aí, né? Vamos lá. Quero pôr algumas coisas para fora. Porém, são coisas chatas, tá? Então, quem tem problema aí com família, com relacionamento, com emprego, etc., e acaba tendo gatilhos, né, com esse tipo de assunto, não assiste esse vídeo, não põe para escutar, porque eu também não sei como abordar esse tema aqui, mas eu senti vontade de falar e estamos aqui, né? Eu vou aproveitar o gás aqui que eu acabei de chegar em casa para falar um pouquinho disso. Eu sempre fui uma criança quieta, assim por se dizer. Eu, né, aprontei as minhas, mas eu sempre fui daquela criança cheia de fome, então não reclamava em comer legumes. Sempre gostei de desenhos, videogame, quando tinha oportunidade, então me interessava por essas coisas, né? E desde pequeno, meio que o ambiente em que eu cresci com os meus 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, e a minha mãe, porque meu pai é falecido desde que eu fui muito novo, e eu não tenho lembranças dele, só sei que ele tinha problemas com bebida alcoólica. Eu tenho uma vaga lembrança, eu nem sei se isso aconteceu, de ele tentar me sequestrar quando eu era criança e impedirem e tal. Eu sei que ele faleceu, parece que foi numa depressão tensa, não tenho certeza. Tenho fragmentos de memória do que teria acontecido, né? Ele bebeu, pelo que eu soube, até falecer, até ter derrame cerebral. Eu tenho problemas de enxaqueca, então qualquer dor de cabeça eu já fico assustado. Então eu cresci sem pai e cresci sem suporte, né? Porque dentre os meus irmãos eu sempre fui um pouquinho mais independente, no sentido de curiar sobre as coisas, né? E é que eu não quero ser injusto com as palavras, né? Mas eu vou contar uns ocorridos aqui meio graves que eu acho. Eu tenho uma frase que eu criei que ela simboliza muito bem a minha situação da minha juventude até a idade adulta, né? Que é: quem não conhece a minha história me chama de revoltado, e quem conhece se revolta. Porque eu já fui tirado de mentiroso, já teve gente que estava nas minhas redes sociais quando eu ia desabafar e tirava print para mandar para os outros. Aqui eu vou tentar jogar uma merda no ventilador, mas tentar ser cuidadoso com as palavras. Então é isso, eu era esse tipo de criança, né? Então, por exemplo, sempre gostei de rabiscar, então eu desenhava.
E eu gostava de desmontar as coisas para saber como que funcionava. Tinha curiosidade, né, para ver, tipo, carrinho de fricção, como funcionava, etc. Bonequinho, gostava de desmontar. Eu pegava a faca na cozinha e desmontava, usava para desparafusar os bonequinhos, etc. E para mim isso era diversão. Eu era maldosamente apelidado de destruidor pelos meus irmãos e falavam que eu destruía tudo, etc. Bom, hoje em dia eu consigo abrir um computador, montar sempre é uma grande surpresa, né? Até para profissionais aí com anos de experiência, mas desmontar a gente já consegue. Então, esse é um ponto de atenção interessante. Para as crianças, se vocês observam que elas têm alguma aptidão para alguma coisa, algo que puxe a curiosidade delas, é interessante o incentivo. Hoje em dia, né, o pessoal incentiva as crianças a ouvir funk, a rebolar até o chão, esse tipo de porcaria. Sempre desprezei funk. Sempre eu curtia rap durante uma boa parte da minha vida, porque meus irmãos escutam essas porcarias aí. E aí um belo dia eu prestei atenção nas letras e aí eu percebi que, cara, o que tava falando ali não batia com a realidade, não batia com as coisas, até mesmo o próprio rap gospel, né? Usando de mentiras, de artimanhas e pessoal cantando e louvando isso. Como eu sou ateu hoje em dia, tá? Eu não tenho religião, mas usando de argumentos falaciosos, instigando as pessoas se sentirem melhores que as outras. Eu comecei a prestar atenção nessas letras e falei, cara, isso tá errado. Muita coisa na minha vida eu parei, percebi com os meus familiares, não caminhos que eu queria seguir, mas sim caminhos que eu não concordava, que eu não queria seguir. E por isso que eu fui tão diferente. E também porque eu sempre vivi enfiado na casa dos meus amiguinhos, né? Vou na casa do fulaninho jogar um videogame. A mãe do fulaninho botou pra fora, vamos na casa do Pedrinho, e assim por diante, né? Eu saía de uma casa e ia para outra, e com isso eu fui absorvendo muitos conceitos familiares de outras famílias. Porque a minha em si, ela é bastante complicada. Claro, assim como toda família teve seus momentos bons, teve seus momentos, seus pontos altos, mas teve muitos pontos baixos também. Por exemplo, eu vou citar aqui, já me zoaram uma vez, falaram, o Adão, viu, Adão? O Adão não faz nada de errado, ele é todo bonzinho e foi expulso de casa. Sim, me botaram pra fora de casa uma vez. Meu irmão nega até hoje. Aliás, eu ouvi dizer que ele nega, porque eu não falo com a minha família. Cortei relações em 2021, depois de fazer uma reflexão. Juntei tudo, problemas com a ex-namorada. Eu tive uma demissão extremamente esquisita numa empresa aqui de Caieiras, que um amigo meu era meu chefe, e o chefe dele, sei lá, embaçou comigo. Eu me dediquei muito nessa empresa, nunca recebi elogios em cima do meu trabalho, e eu desenvolvi muito trabalho em cima. E ele recebia os elogios dos meus feitos, né? E a gente conversou sobre isso, ele falou, não percebi, na próxima não sei o que, mas nunca aconteceu. Eu fiz muita coisa, eu criei todo um mecanismo de controle, uma coisa legal, porque o trabalho era todo jogado, todo desorganizado. Inclusive o próprio dono da empresa falou pra mim que eu era certinho demais para trabalhar naquela empresa lá, que eles não gostavam de coisas organizadas. Aí eu fiquei, então tá, né? Fazer o quê? Tá, vamos focar. 10 minutos de vídeo, não foquei ainda. Então eu vou contar aqui algumas coisas. Teve essa, por exemplo, essa primeira expulsão de casa, né? Eu fui acolhido por familiares de um amigo meu. O que aconteceu? A gente morava na casa do meu irmão. Todos os dias tinha humilhação, tinha chilique dele, que a casa é minha, que eu trabalho para os outros morar nela, e todo dia a gente escutava isso. E esse meu irmão, ele é religioso, ele vive dando lição de moral para os outros, não sei o que.
Aí ele vai lá, depois de um tempo ele cai, volta pra vida louca, bebe, vai pra balada. Aí depois de um tempo ele volta a ser cristão. Aí o pessoal, ah não, agora ele é bom, agora ele é pra igreja. E fica nesse ciclo aí. E então a gente escutava humilhações todos os dias, piadinhas, etc. E um belo dia eu cheguei em casa do trabalho, pagava horror na conta de água e luz lá, porque era muito desperdício. Eu tava num emprego que eu tinha acabado de conseguir, entre aspas. Eu tinha menos de um ano de empresa e foi um grande salto para mim. Foi uma empresa em Osasco. E um dia eu cheguei em casa, não era data de pagamento, eu já tinha feito o pagamento das contas, eu tava fazendo um curso, eu já tinha pago o curso. Tava tentando quitar uma outra dívida que eu tinha acumulado, porque há muitos anos eu tinha ingressado na Saga, no curso Start, e eu era estagiário na época. Eu acabei pegando um empréstimo do Itaú para assinar o contrato, e enfim, essa dívida foi aumentando com o tempo. Mas enfim, eu cheguei em casa, né, depois de um dia de trabalho. Foi a minha primeira experiência com e-commerce. Eu adoro trabalhar com e-commerce. Adorava, né, até as empresas ficarem malucas com KPIs, com indicadores insanos, enfim. Quando o atendimento você realmente investigava os casos, quando você se preocupava com o cliente. Essa época era 2011, 2012. Hoje em dia é só indicadores, o cliente que se dane. E cheguei em casa e parece que eu acho que não tinha açúcar lá, alguma coisa assim. Foi uma coisa besta, uma coisa muito besta. E aí meu irmão tava dando chilique lá em cima da minha mãe. E ele falou que era pra eu pegar o meu cartão e ir no mercado, porque ele já tinha pago aluguel, a gente morava lá de favor, não sei o que, e eu sem entender nada, né? Cara, a gente não morava numa casa da hora, a gente morava praticamente num quarto e cozinha. O meu computador ficava num espacinho entre o banheiro e o quarto. Não era uma questão de luxo, eu dormia num colchão no chão. Tipo, a gente não tinha espaço. Às vezes eu recebia amigos, né? Na época eu comecei a namorar e tal. Cara, era muita vergonha, muita. E meu irmão tinha um aparelho de som e ele fazia questão de todo mundo escutar os rap com ele. Todo mundo. A gente lá, a gente doente, a gente lascado, que se dane. Eu botava lá no último som e nós tremendo com a casa. Era assim. Enfim. Aí. Aí ele falou, né, que era pra eu pegar meu cartão, ir no mercado pra comprar as coisas, que ele não era palhaço, que a gente tá lá de favor, não sei o quê. E foi uma humilhação também pra gente conseguir ir pra essa casa. Só que essa história eu não vou contar, da gente ter ido morar com ele, porque foi irresponsabilidade da minha mãe e a gente foi. Caraca, esqueci o nome. Quando você, por falta de pagamento do aluguel, você tem que sair da casa. Eu esqueci agora. Despejado. A gente foi despejado e eu que tive que negociar com meu irmão. Ele bêbado lá, jogado lá na cama dele, não me recebeu bem nesse dia. Enfim, humilhação em cima de humilhação. Enfim, aí eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro, o cartão é de débito, eu não tenho saldo e tal, já paguei as contas. Ele falou, eu não quero saber, vocês têm que resolver, que não sei, meu irmão, assim, minha família, meus familiares não conhecem as palavras, por favor, desculpa, eles não conseguem assumir erros, todos eles, tá? Eles não têm essa cultura, é por isso que eu sou muito diferente dos meus familiares. Não que isso seja uma coisa incrível, né? Mas eu acho que é o básico de convivência com outros seres humanos. É você saber conversar com as pessoas, você saber dialogar, você saber pedir desculpas, você pedir as coisas por favor e assim por diante, né? Com os meus familiares não tem argumento, não tem conversa, não é um clima família, é um clima hostil, é um querendo destruir o outro. E, bom, e aí eu falei, não, usar o cartão de débito, cara, isso é ridículo, não dá pra eu ir lá e fazer isso. E aí, pra que eu falei isso é ridículo? Aí o xerique foi maior. E aí ele falou, meu irmão
do meio e meu irmão mais velho, eu não sei se essa rixa. É que eles são filhos do mesmo pai. E eu sou filho de outro pai e a minha irmã é filha de outro pai. Então, tipo, não sei se eles têm algum tipo de rixa desde criança ou algo assim, mas sempre de tempos em tempos, eles, quando a gente morava todo mundo junto, eles se bicavam. E rolava treta em casa e tal. Mas aí do nada ele falou assim: ah, você tá infeliz? Você tá tão ridículo assim? Pega suas coisas e vai morar com o fulano. Sai da minha casa porque você vai morar com o fulano, então se tá ruim pra você, não sei o que. Cara, eu, desde criança, eu sou muito orgulhoso. Esse meu irmão, uma vez, quis que eu fizesse uma coisa e eu me recusei. E ele, como eu sou pobre, né? Pobre não troca de roupa, roupa é que troca de pobre. Eu sempre, como meus irmãos sempre, eles, a minha mãe, ela comprava roupas novas pra eles, né? Dava dinheiro para. Meus irmãos sempre andaram nos trinques. O pessoal me chamava de boy quando eu era criança, mas assim, eu só andava com as roupas rasgadas, com as roupas herdadas. Meus irmãos, eles andavam nos trinques, com perfume, com tênis de marca, esses aí era boy mesmo. Agora, aí teve uma época né, que eu recusei de fazer um negócio pra esse meu irmão. E, cara, ele começou a jogar na minha cara que eu tava usando roupa que ele tinha me dado, que não sei o que o tênis que eu tava. Aí eu falei, mano, tá, você me deu as roupas, mas eu não vou fazer. Acho que era limpar cocô de cachorro, alguma coisa assim. Ele queria naquela hora, queria que eu fosse naquela hora. Eu não queria ir. E aí ele falou, tira a roupa do corpo então, devolve pra mim. Sim, meu irmão fez. Eu, criança, meu irmão fez eu tirar a minha roupa do corpo pra devolver pra ele, porque eu não quis limpar um cocô de cachorro lá na hora que ele queria. Vocês acham isso normal, isso sadio? Esse era o clima. E essa história nem é a mais pesada. Eu já tomei cabeçada segurando uma das minhas sobrinhas. Eu não lembro qual delas era, mas eu já tomei uma cabeçada contra a parede, segurando uma criança recém-nascida, porque eu falei algumas verdades. Eu, desde criança sou muito orgulhoso, porém eu sempre fui muito justo. E injustiça sempre foi um grande problema acontecendo à minha volta. Traições, esse tipo de coisa. Mas voltando pra história, né? Então, nesse dia aí, meu irmão falou isso daí, que se eu tava infeliz era pra sair da casa dele, porque a gente tava de favor e tal. E eu falei com um amigo meu, que a gente meio que cresceu juntos. E ele é casado com um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, mas acho que é Luiz o nome dele. Tem que parar de usar nomes. Mas aí, como a gente não tem mais contato também, então nem tem como rastrear. Mas eles me receberam muito. Mas eles moravam lá em Itaquera, eu acho. E eu saí da onde eu tava. Eu falei pra eles: pô, fui expulso de casa e tal, tem como eu ficar aí? Eles me receberam, dormi lá. No outro dia eu fui trabalhar. E eu tava em contato com a família de um outro amigo meu. E os familiares desse meu amigo me receberam na casa deles, tal. Eu fui buscar minhas coisas na mão, fui descendo, porque eram bairros próximos. E essa aí foi a minha primeira expulsão de casa. Teve a segunda ainda, que é o motivo de eu estar em Caieiras. Foi uma grande sorte ter vindo pra cá.